né, da Bíblia de Jerusalém, hoje, dia 6 de janeiro de 2025, né, todos os dias, né, de 2025 nós estamos fazendo a leitura da Bíblia de Jerusalém completa, começando pelo Novo Testamento, tá bom? Depois que terminarmos o Novo Testamento, aí é que nós vamos para o Antigo Testamento, e assim nós vamos ler a Bíblia de forma completa. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém é católica. As lives são todos os dias. Eu não vou colocar um horário fixo, gente, porque, desculpa, né, a minha rotina não tem rotina. Vai ser à noite, né, então começa às 10 horas, 11 horas. Hoje é 11h45, né, do dia 6, o dia 6 está quase acabando. Mas é assim, né, e depois da leitura da Bíblia eu faço um live rezando o texto em latim, ok? Pois bora lá. Ontem, dia 5, a gente parou em Mateus, né? Começando a ler pelo Novo Testamento. Nós paramos em Mateus e lemos até o capítulo 27. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 28 em diante. Lembrando que todos os dias, né, não tem uma meta. Ler um capítulo, 2, 10 capítulos todo dia. Não. É até onde der, tá bom? Esse é o meu projeto com vocês. Bora lá. Mateus, capítulo 28. O túmulo vazio. A mensagem do anjo. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, sei que estás procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Vede bem, eu vou-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. A aparição às santas mulheres. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá me verão. A astúcia dos chefes judaicos. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultuosa quantia de dinheiro, recomendando: Dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormíeis, e roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação.
Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Quem não está acompanhando, desde o dia 1º de janeiro, estamos fazendo a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Então, se você chegou agora, pode acompanhar, as lives ficam gravadas no canal. A aparição de Jesus na Galiléia e a missão universal. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Boa noite, Ítalo Miguel. Seja bem-vindo. Hoje nós terminamos, o Evangelho de São Mateus. E aí hoje nós vamos para o Evangelho segundo São Marcos. Todos os dias em live a gente faz a leitura da Bíblia completa, começando pelo Novo. Então nós não começamos pelo Gênesis. No dia 1º de janeiro nós começamos em Mateus. Hoje terminamos em Mateus e vamos continuar. Quando terminar o Novo Testamento, aí a gente volta para o Gênesis para ler o Antigo, ok? Tudo bem, depois a senhora assiste que as lives ficam gravadas, viu, senhora Jolie? Deus abençoe. Evangelho segundo São Mateus, a preparação do ministério de Jesus, pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E o batismo de Jesus. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele, e uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tentação no deserto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O mistério de Jesus na Galileia. Jesus inaugura sua pregação. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vocação dos 4 primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga, e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então, o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Cura da sogra de Pedro. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Diversas curas. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Galileia. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos e, quando o acharam, disseram-lhe: Todos te procuram. Disse-lhes: Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Cura de um paralítico, Marcos capítulo 2.
Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciavam-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Chamado de Levi. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Refeição com os pecadores. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: Quê? Ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Debate sobre o jejum. Os discípulos de João e fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho, e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres,
e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados, mas vinho novo em odres novos. As espigas arrancadas. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos, capítulo 3. Cura do homem com a mão atrofiada. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. As multidões seguem a Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguiu. E da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia, uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus! E eles os conjurava severamente, para que não o tornassem manifesto. Instituição dos 12. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou.
providências da família de Jesus. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar, e quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Calúnias dos escribas. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Belzebu, e também pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Os verdadeiros parentes de Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando de fora, do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e irmãs e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Parábola do semeador, Marcos capítulo 4. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele uma multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra, junto no mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. E não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto.
Outras caíram em terra boa e produziram frutos, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outras 60 e outras 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus fala em parábolas? Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Explicação da parábola do semeador. E disse-lhes: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E as outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, uns 30, outros 60, outros 100. Como receber e transmitir o ensinamento de Jesus? E dizia-lhes: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: cuidado com o que ouvis. Com a medida com o que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois aos que têm será dado, e aos que não têm, mesmo o que têm, lhes será tirado. Parábola da semente que germina por si só. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. Mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Parábola do grão de mostarda. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeado,
cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Conclusão sobre as parábolas. Anunciava-lhes a parábola por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. A tempestade acalmada. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto! Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois, perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, nós terminamos hoje com Marcos até o capítulo 4, Nós começamos hoje a ler Mateus, terminamos o capítulo 28 e aí fomos para Marcos e lemos do 1 ao 4. Aí amanhã, dia 7, a gente lê do capítulo 5 em diante. Para quem assistiu até aqui, todos os dias à noite do ano de 2025 fazemos live lendo a leitura da Bíblia completa de Jerusalém, começando pelo Novo Testamento. Não vamos começar por Gênesis, tá bom? Já lemos Mateus completo, agora estamos em Marcos, e quando terminarmos o Novo Testamento, aí nós iremos para o Antigo. Se você perdeu as outras lives, elas estão salvas no canal de acordo com a data. Então, o primeiro vídeo é o dia 1º de janeiro de 2025, e para ler em sequência é só seguir a data, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, e assim sucessivamente.